Ok, moçada, rapaziada, vamos nessa. Dando sequência aqui, comentando aí o simulado Sebrasp, eu sou Jadiel Vargas aqui com vocês. E nesse segundo bloco, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho aqui, vai trabalhar a parte da lógica matemática. Aqui sim, aqui você vai ter que interpretar a questão, realmente o que está ali escrito, né, o que diz cada palavrinha, cada termo ali, entender essa relação direta, né, com o contexto de mundo que você já vive, que você já experimentou, que você já estudou, trazendo o seu conhecimento de mundo. Diferente da primeira parte, em que a gente falou, né, da lógica qualitativa, que você não emitia o seu ponto de vista, era apenas o quê? A aplicação do conceito formal da lógica. Aqui não, aqui vai, né, interagir, você vai poder apresentar esse seu ponto de vista dentro o quê? Dos conceitos matemáticos. É claro, ok? Isso aí. Ah, não está inscrito no canal? Então se inscreva, né? Clique no sininho também para receber as notificações. Por quê? Porque quando a gente for postando aqui, você vai recebendo, vai vir o simulado 2, o simulado 3, e aí, né, é a melhor forma de você ficar informado, você ser notificado dessas novas postagens. Então, faça isso, não se esqueça, né? Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Mas vamos nessa, entrando em ação? O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação de 200 papiloscopistas sobre um texto enorme, exatamente. Aí diz assim, ó, julgue o item seguinte. Olha, eu preciso julgar o item seguinte, não preciso? Exatamente. Então vamos ao item e ver o que a gente precisa aqui de acordo com esse item. Aí fala assim, ó, que menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos ao executar alguma das duas tarefas mencionadas. Opa, então a gente vai ter que ler o texto todo aqui, não tem, né, como fugir disso aqui. Ou seja, quando eu digo aqui, ó, não satisfaz alguma das duas, então não satisfaz nem a tarefa A, nem a tarefa B. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Nenhuma, ó, quer aqueles o quê? Que se enquadra aqui na condição de nenhuma. É isso que a questão está querendo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. E o que a gente tem aqui? Diz o seguinte, ó, que a pesquisa são quantas? 200 pessoas. E aí diz assim, ó, que 30 qualquer, ó esse termo, qualquer, ó como você vai ter que interpretar aqui, qualquer uma dessas tarefas. Lembra que eu falei da interpretação? O que quer dizer esse qualquer? Qualquer quer dizer que pode ser, ó, pode A, pode B. Então, ó, eu tenho duas situações. Pode a situação A, pode a situação B. Ou seja, na verdade, está querendo dizer aqui o quê? As duas, ó, que vai satisfazer as duas condições. Então, esse qualquer aqui representa uma interseção. Sério, professor? Essa palavra qualquer aí representa uma interseção? Sim. Então, representa uma interseção. Ok. Então, veja, né, o seguinte, as duas tarefas aqui, o que foi aqui? Disse o quê? Identificação, ó, identificação de vítimas e descobertas de crimes, né? Isso de falsificação, identificação de vista. Então, identificação de vítimas, vamos lá, identificação de vítimas e descobertas de crimes de falsificação. Pronto. Identificou vítima, descobriu o crime de falsificação. E aí, como é ambas, o que a gente tem aqui? A interseção. Ó. Então, esse 30 é a interseção. A gente sabe também o quê? Que o universo, esse total aqui, ele foi dado, ele foi mencionado, que é igual a 200. Perfeito? Disse agora também o quê? Que 180, ó, executa pelo menos uma dessas tarefas, ou seja, pelo menos uma. Ó outro termo aqui, ó, pelo menos uma. O que quer dizer isso aqui? No mínimo, uma tarefa. Opa, então ficou fácil, professor. Exatamente, ó. Se é no mínimo uma tarefa é 180, não é isso? No mínimo uma tarefa. Veja o seguinte, olha só. Quer dizer que essa relação aqui, ó, de uma ou duas aqui,
Isso aqui, ó, quanto? 180. Por quê? Porque é pelo menos uma. Então, desses 200 aqui, se a gente subtrair 180, o que que vai restar aqui? 20, que é exatamente o quê? Esse nenhuma, ó, o que a gente está procurando. Então, esse 20 aqui é exatamente o nenhuma, que é a condição que a gente busca. E aí está dizendo o quê? Menos de 30, ou seja, o item está o quê? Certíssimo, correto, show. Professor, mas eu nem usei esse 30, veja, que não há necessidade, eu não preciso usar esse 30. Esse 30, né, talvez você vai ter que usar ele em algum outro item da questão aqui da prova, né? Por quê? Porque aqui eu selecionei algumas questões, itens mais importantes, situações, né, que eu achei mais interessantes. Então não peguei todas as questões, todos os itens de cada prova aqui. Eu fui pegando o quê? Pontos mais fundamentais, cruciais aqui para o nosso estudo. Ok? Beleza? Mas é isso aí. Show de bola. Vamos então seguindo. Temos aqui um gráfico, e aí vem assim, ó, considerando os dados, julgue os itens, veja que a gente vai ter que julgar os itens seguintes. Então vamos lá. O primeiro item diz assim, ó, os valores associados aos anos de 2008, 2009, 2010 estão em progressão, ó, progressão aritmética. Então vamos verificar lá, gráfico. 2008, quanto? Ó, 141. Perfeito? Então, 2008, 141. 2009, 159. 159. E 2010, 183. 183. Certo. E o que caracteriza uma progressão, né? Essa progressão aritmética aqui, ó, ela é caracterizada por quê? Por uma razão constante. Então, isso aqui, ó, é caracterizado por uma razão constante. O que quer dizer constante, professor? O mesmo valor. E o que quer dizer razão? Essa diferença aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, 159 e subtrair aqui, ó, 141, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Ah, professor, a gente encontra 18. Ok. E se a gente pegar isso aqui e efetuar essa subtração também, ó, 183 menos 159, o que a gente vai descobrir aqui? 9 para 13, 4. Então, fica 6, 24. Opa, o que a gente descobriu aqui, ó? Diferentes. Opa, se esses valores, eles são o quê? Diferentes, né? Essa relação que a gente descobriu aqui, ó. Diferentes não, porque constante tem que ser o quê? Igual. Então, portanto, o item aqui, ele está o quê? Elado, professor. Cebolinha, né? Como diz Cebolinha, está elado. Veja, tranquilo, show de bola. E o que vale a pena destacar aqui com relação a essa questão, ó, esperto, viu? Fique bem esperto, porque em período de pandemia, o conteúdo de progressão, aqui a gente falou especificamente sobre progressão aritmética. A pandemia pode aparecer na sua prova questãozinha sobre progressão geométrica, tem tudo a ver com progressão geométrica. Então, olho aberto, bem esperto. Tranquilo? Ok? É isso aí, vamos lá, vamos nessa. Seguindo, diz assim, ó, o número de acidentes ocorrido em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de 2005. Opa, a gente vai ter que recorrer ao gráfico. 2008 em relação a quem? A 2005. Espera aí, a gente tem aqui a quantidade e a gente tem aqui também outra quantidade. Então, vamos lá, a gente tem um número. A gente conhece esse valor em número, ó. 2008, 2005. Então, vamos pegar aqui. 2005 para 2008. O valor numérico, quanto a gente tem ali em número? 2005, 110, 141. Então, 110, 141. Veja, ó, que a gente está trabalhando aqui com foco nesses 2 anos, né? Que foram os anos aqui mencionados pela questão. A gente quer descobrir isso aqui em porcentagem. Então, para descobrir isso em porcentagem, o que a gente vai verificar? Né? Que a gente quer saber essa relação exatamente do aumento. Então, quanto aumentou de 110 para 141? Então, 110 aqui
Em porcentagem aqui, ó, representa o quê? 100%. E a gente quer descobrir, né, em relação aqui ao aumento. Se a gente pegar esse aumento aqui, ó, qual é o aumento aqui? Então, ó, aumentou quanto em número? Professor, era 141, ou era 110 e foi para 141. Se eu subtrair isso aqui, eu sei que o aumento foi 31, né? Exatamente, ó. Então, esse aumento aqui foi o quê? 31 acidentes. A gente está pegando isso em número. Veja, ó, que a gente tem aqui uma relação numérica. E a gente precisa achar essa relação aqui também, ó, só que em porcentagem. E para a gente descobrir isso aqui em porcentagem, o que a gente faz, professor? Regrinha de 3. Veja o seguinte, o que a gente tem aqui, ó, que 110 representa o quê? 100%. Vamos pegar aqui. 110 representa 100%. E o aumento, não aumentou 31, então esse aumento aqui que é 31, isso vai representar quanto? Isso vai representar X. Veja o seguinte, porcentagem não falou em tempo, posso fazer cruz credo aqui, não mencionou essa relação de tempo ou rendimento, posso fazer o quê? Cruz credo. Ok, então o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem aqui 110 multiplica X e 31 que multiplica 100. Esse número que está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo, não é isso? Então, eu posso aumentar já os 2 zeros aqui, né, que já fica a multiplicação. Isso aqui dividido o quê? Por 110. Aí, o seguinte, ó, posso simplificar aqui, simplificar. E aí, vamos ter o quê? Aqui, ó, 310 dividido por 11, né? 310 dividido por 11. Ok. Então, vamos pegar aqui, ó, 31 não dá 3, porque 3 vezes 11, 33. Então, vai dar 2, 22, não é isso? Então, 22. 22 para 31 deixa resto quanto? 9. Então, vai ficar o quê? 90. Beleza? Então, 90 aqui vai dar quanto? 8, porque 8 vezes 11 é 88, então deixa resto 2. Então, o que ocorre aqui? Ó? A gente vai ter aproximadamente 28%, aproximadamente 28%. Professor, mas aqui está dizendo pelo menos 26% maior. Pelo menos quer dizer, no mínimo 26%, ou seja, o menor valor possível aqui era 26, 28, então satisfaz. Então o item aqui está o quê? Correto, certíssimo. É isso aí, show de bola. Vamos lá, mais uma questãozinha. Olha só, diz assim. O item aqui tem que ser julgado acerca de quê? De contagem de elementos. O que quer dizer? O que significa contagem de elementos? Análise combinatória, probabilidade, beleza. Aí diz o seguinte, considere um evento em que será servido um jantar completo, no qual os convidados podem escolher veja, entre o quê? 3 tipos diferentes de pratos. E entre 4 tipos diferentes de bebidas. E aqui também, ó, entre 4 tipos diferentes de sobremesa. Olha só, o que a gente percebe inicialmente? Ó, a gente está falando sobre sobremesa, não é isso? A gente está falando que sobre bebidas e estamos falando sobre o quê? Sobre pratos. Então, ó, são categorias, guarde bem isso, categorias distintas ou diferentes, né? Categorias distintas. Toda vez que a gente tem categorias distintas, a gente tem que observar o seguinte, ó, tá pedindo para escolher o quê? Aqui, ó, entre 3, entre 4 e entre 4. Ou seja, a escolha aqui, ela se dá o que? Através de de cada, ou seja, escolher de cada. Então, toda vez que for escolher de cada, bem prático, bem simples, o que a gente vai fazer? Multiplicar. Ó, veja que isso é bem simples, bem prático.
apenas multiplicar. Multiplicar o quê? As relações aqui disponíveis, ou seja, qual é o total disponível aqui para escolher prato? 3. Qual é o total disponível para escolher bebida? 4. Qual é o total disponível para escolher sobremesa? Também 4. Logo, o que vamos fazer aqui? Ó, multiplicar 3 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4 dá quanto? 48. Então, podemos fazer isso que de 48 formas distintas e não de 11 formas distintas. Portanto, o item aqui está o quê? Helado, né? Como disse Cebolinha. Veja, é mais uma dica que você também vai encontrar lá na playlist de VaptVupt. Vá lá, tem super dicas lá para você, ó, assim, ó, várias, para você o quê? Acelerar o processo de resolução, né, da forma que a gente fez aqui nessa questão. Entender, claro que aqui eu expliquei de uma forma mais detalhada, mas quando você entende o processo, você bateu o olho, você, ó, responde o quê? No instalar de dedos, ok? Vamos nessa, vamos seguindo. Próxima questão, né, diz o seguinte, olha só, ainda falando o quê? De possibilidades lógicas aqui, né, que é análise combinatória, e probabilidade. Beleza, aí disse, ó, considere que 9 rapazes e 6 moças, ou seja, se a gente pegar aqui, né, o total de rapazes, quanto? 9. O total de moças, quantas? 6. Então, se a gente somar, né, aqui, a gente passa a ter o quê? Num total aqui, 15 pessoas, ó. Então, a gente está trabalhando com um total de 15 pessoas. Ok, beleza, certo. Aí fala assim, ó, sendo 3 delas, ó, esse 3 delas aqui, delas quem? Das moças. Então, dessas moças aqui, ó, tá dizendo que 3, né, são adolescentes. Então, 3 aqui, ó, adolescentes. Opa, né? Então a gente sabe que 3 são adolescentes. Beleza, certo. Então, se envolvam em um tumulto e sejam detidos para interrogatório, ou seja, o grupo todo aqui, esse total, as 15 pessoas aqui, então vão ser interrogadas, certo? Se a primeira pessoa chamada para ser interrogada for escolhida aleatoriamente, veja, está dizendo que é escolhida aleatoriamente, pode ser um rapaz, pode ser uma moça. Então, a probabilidade, olha só, né, o que está dizendo aqui, a probabilidade, então, está dizendo, a probabilidade da pessoa ser adolescente é 0,2. Então, quer saber a probabilidade de ser o quê? Adolescente. Então, é essa relação de probabilidade que a gente precisa calcular. E o que define uma probabilidade? Ó, o que define uma probabilidade é o seguinte, é o desejo, tudo aquilo que eu estou desejando em função de um total disponível. Então, em função de um total disponível, ou seja, o que eu desejo. E isso aqui também é chamado de evento. Esse desejo ele é chamado de evento. Enquanto que esse total disponível aqui ele é chamado de espaço amostral, né, no conceito aí de probabilidade. Né, o espaço amostral, ou seja, né, o que a gente pega de definição prática. Mas, qual o nosso foco aqui? Ó? A probabilidade aqui, né, basta identificar o que? O desejo em função do total disponível. É isso que a gente precisa estar atento para fazer o cálculo aqui. Então, sabendo dessa relaçãozinha de desejo em função do total disponível, a gente mata a resposta aqui da questão. Observe, ó, então, a probabilidade aqui, ó, de ser o quê? Um adolescente vai ser o quê? Qual é o desejo? O desejo é exatamente esse aqui, ó, a probabilidade de ser um adolescente. Então, veja, ó, qual é o nosso desejo aqui, ó? Esse 3, então, é exatamente, ó, o nosso desejo. O que a questão está querendo. Então, ó, o desejo é exatamente o que? Ser adolescente. Então, que é 3. Valor 3. Certo? Em função de um total disponível, ou seja, qual é o total disponível? Conseguimos observar aqui claramente, ó, que o total disponível aqui, esse total de pessoas. Ou seja, quantas? 15 pessoas, total disponível, né? A quantidade de pessoas. Portanto, ó, desejo 3, né? O valor que satisfaz esse desejo 3 e
o total disponível, ou seja, o universo, né? Então, nessas 15 pessoas aqui, a gente pode chamar isso aqui também de universo, ó. A gente tem aqui a relação de universo, ok? Perfeito. Logo, o que a gente tem aqui, ó? A gente pode, professor, posso simplificar? Claro que pode, né? 3 por 3 vai ficar 1 e 15 dividido por 3 vai ficar quanto? 5. Quanto é 1 dividido por 5? 0,2. Opa! O que disse aqui, ó? Que é igual a 0,2. E o que a gente encontrou? 0,2. Portanto, o item está o quê? Correto. Certíssimo. É isso aí. Só correr para o abraço, ó. Broquei. Show de bola. Galera, veja, né? Simulado legal, bacana, mas é apenas o começo. Veja o seguinte, eu fiz a seleção de alguns pontos, de alguns conteúdos que têm sido, né, bem recorrentes aí na Sebrasp. E principalmente área policial. Mas tem muito mais ainda. A gente vai trabalhar aí, vai vir o segundo simulado, vem também o terceiro simulado. E para isso é muito importante, volto a falar, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, porque você vai receber todas as informações. Então, né, para não haver aí, né, ruído, a gente se perder no meio do caminho, então faça isso. E deixe também o seu like aí e a sua opinião, né, que a gente constrói aqui o nosso conteúdo em cima da sua opinião. É isso aí, show de bola. Bons estudos!